Boa noite a todos, que Jesus nos ampare, nos ilumine e nos guarde. Eu trouxe para a gente fazer umas reflexões hoje sobre algumas experiências do apóstolo Pedro. Já falamos em outra oportunidade que Jesus escolheu os seus apóstolos não como espíritos perfeitos. Poderia ter trazido ele anjos para ser os seus apóstolos. No entanto, ele escolheu pessoas como nós para cumprir essa missão de aprendizado, aprimoramento e divulgação do seu evangelho. Escolheu pessoas humanas, não perfeitas, para que nós pudéssemos nos identificar com eles. Por isso que as experiências de Pedro, que a gente vai pensar esta noite, tem muito a ver conosco mesmo, com a nossa realidade, com a nossa possibilidade diária de vivência e de convivência. O último percurso de Jesus, da última ceia até a sua crucificação, nós temos 4 experiências valiosas do apóstolo Pedro. Na última ceia, onde Jesus, ali reunidos, dava as suas últimas instruções, já sabia o que estava por vir e preparava os seus discípulos para o enfrentamento dessas dificuldades. Nessa última reunião, nesse último jantar, Jesus, em um momento, levanta-se, cinge com um manto e começa a lavar os pés de cada discípulo. Esse gesto de Jesus é importantíssimo, é uma representação de tudo que ele pregou. Porque o lavar os pés, que era comum naquela época, porque os viajantes chegavam em casa, nas casas, com os pés suados, empoeirados, então aquele que recebia o visitante chamava os seus servos, e esses servos é que lavavam os pés desses visitantes. Então era de uma tarefa das mais humildes. Era uma tarefa do mais humilde dos servos para fazer essa lavagem. Então Jesus, tomando de uma toalha, de um pano, cingindo-se e passando a lavar os pés dos discípulos, queria dizer ele que era assim que deveria ser o nosso comportamento para todos aqueles que estão em aprendizado para segui-lo. E assim ele fez, lavou os pés dos 11. Só que ele, quando chegou em Pedro recusa-se. Pedro é contra. Então Jesus diz a Pedro o seguinte, e Pedro diz a ele: não me lavarás os pés, Senhor. Como a dizer o seguinte: eu não vou me sujeitar que o meu mestre me lave os pés. Mas ele não entendeu o exemplo que Jesus queria dar, que era demonstrando exatamente isso. Se vós me chamais de mestre e eu estou lavando os pés de cada um, é isso que vocês devem fazer. E aí Jesus respondeu para ele: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Se eu não te lavar os pés, Pedro, você não entendeu a mensagem. Se eu não te lavar os pés, você praticamente está sendo mais orgulhoso do que os outros.
Está querendo ser melhor do que os outros irmãos que me deixaram lavar os pés. E não é essa postura que nós precisamos ter na nossa vida. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus deve ser o servidor de todos. Quando Pedro ouviu esse argumento, aí ele relaxou, né? Fala: Senhor, então não me lave somente os pés, me lave o corpo todo, me lave a cabeça, me dá um banho, que eu quero sim fazer parte de ti, da tua mensagem. Terminada a ceia, Jesus chama Pedro, João e Tiago e vai para o Monte das Oliveiras para orar, para se preparar, porque sabia ele que os últimos acontecimentos iriam começar por ali. E quando ele chega lá no Monte das Oliveiras, diz o Evangelho que ele fala aos três, né? Olha, vocês ficam aí orando, orai para que não entreis em tentação. E diz o Evangelho que ele se distanciou um pouco mais à frente. Registra lá um tiro de pedra, como um jogar, a uma distância de um jogar de pedra com as mãos. Jesus se afasta, deixa os três ali com a recomendação de orar para não cair em tentação. E o que é que acontece? Depois de alguns, talvez horas, que Jesus estava ali orando, Jesus retorna e os três estão dormindo. Então, se eles estão dormindo, mais uma vez não conseguiram estar conectados com a mensagem do Mestre. Não conseguiram nem naquele momento entender que algo de grave estava para acontecer. Não conseguiram perceber a fala do Cristo lá na última ceia. E aí chega a guarda, com Judas na frente. Jesus indica à guarda quem era. Aliás, Judas, né? Indica à guarda quem era Jesus. Isso nos mostra que fisicamente, aparentemente, Jesus estava como seus apóstolos. Nada o diferenciava dos demais, fisicamente falando. Por isso a necessidade de Judas o identificar para aqueles guardas que ali estavam. E quando é identificado, a guarda vem prendê-lo e aí Pedro tropeça de novo. Pedro no instinto, no impulso, na reação, quando percebe que os guardas iriam prendê-lo, Pedro saca de uma espada, provavelmente ele tomou a espada de um soldado distraído ali, porque os discípulos não usavam espada, segundo os historiadores, mas usavam facões, e era para cortar a mata, mas espada era uma arma de guerra. Então, Pedro saca de uma espada e corta a orelha de um servo de Caifás. Naquele impulso, naquela reação instintiva, Jesus serenamente cola a orelha do servo, cura o servo. E aí dá mais uma lição que serviria para nós para toda a eternidade. Ele diz a Pedro: Pedro, não empunhe a espada, porque aqueles que matar pela espada, a espada morrerão. Essa lei, que é uma lei divina, trazida por Jesus, também é comentada por Paulo, o apóstolo, na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, onde Paulo vai nos dizer: nós colheremos aquilo que semearmos. Essa lei é chamada de lei de causa e efeito.
tudo o que nós fizermos será a causa de um efeito equivalente. Então, basta nós observarmos que efeitos que nós temos tido em nossas existências e vamos perceber que esse efeito tem uma causa. Se não descoberta nessa existência, provavelmente em outras. Essas três experiências, porque logo depois que Jesus desce preso, Pedro vai negá-lo por mais 3 vezes. Aquele mesmo Pedro que achou que jamais negaria o Cristo. Essas experiências de Pedro nos traz essas reflexões desta noite. Porque Jesus vai nos iluminando com a sua mensagem de comportamento, de seus exemplos. Porque, primeira coisa, ele não pune Pedro em nenhum momento. Ele não pune Pedro quando Pedro se recusa a lavar os pés. Ele não pune quando ele dorme, enquanto ele ora. Ele não pune quando ele corta a orelha do soldado, do servo. Ele não pune Pedro quando Pedro nega. Muito pelo contrário. Jesus educa Pedro. Jesus esclarece Pedro que a lei de causa e efeito vai reger a nossa existência. Jesus esclarece Pedro que quando ele deixa lavar os pés, ele compreende a sua mensagem e se comporta como servidor de todos. Jesus, quando Pedro nega ele, Pedro só vai restabelecer a sua conexão depois que Jesus ressuscita. Porque nenhum dos seus apóstolos, dos seus discípulos até então, se tornaram apóstolos antes da crucificação do Cristo. Eram humanos, como nós. Às vezes a gente não tem muita paciência e quer que as coisas aconteçam de um dia para o outro. Às vezes a gente vem ao centro e quer que tudo aconteça de um dia para o outro, de uma hora para outra. Nós não temos a paciência de esperar o tempo da fruta amadurecer, o tempo da doutrina amadurecer em nós. Tem pessoas até que entram na doutrina espírita imaginando que os seus problemas vão acabar. É muito pelo contrário. Quando você entra na doutrina espírita, os seus problemas aumentam. Mas por quê? Porque antes de você ter o conhecimento espírita, você jogava a culpa no outro. E jogar a culpa no outro é muito mais fácil. Com a doutrina espírita, você aprende que não existe culpado, que você é o responsável, que você não pode mais exigir a mudança do outro, porque você não tem condição de mudar a ninguém. Você consegue mudar somente a si mesmo. Foi isso que os discípulos começaram a perceber depois da ressurreição. Por isso, a conversão de Pedro e dos outros se dá ao longo da trajetória. É ali que Pedro vai começar. E agora? Porque com Jesus é fácil. Está aqui ao meu lado. Qualquer coisa estendo as mãos, eu já vi ele fazer de tudo. Tudo que é milagre eu já vi ele fazer. Mas agora é comigo. Agora é para me colocar em prática o que eu aprendi com ele. E aí vem as dificuldades naturais do ser humano. Por isso Pedro tropeçou nesses 4 exemplos que eu dei. Mas deve ter tropeçado muito mais vezes. Quando Paulo procurou a eles na casa do caminho, também ficaram na dúvida: e agora, recebo Paulo ou rejeito Paulo? Dúvidas nossas. E aí Pedro saca a espada e agride no impulso
E a gente começa trazendo isso para nós, a gente começa a observar que é exatamente como nós somos. Porque os nossos maiores tropeços, nossas maiores quedas são nos impulsos. Toda vez que eu reajo no impulso, eu tenho grande chance de falhar. Toda vez que eu não consigo controlar as minhas emoções e ajo no impulso, nem ajo, né? Porque quem age pensa, planeja, mas às vezes a gente não age, a gente reage. É aquele velho ditado, né? Bateu, levou. Numa reação, você agride. Às vezes você fala assim, puxa vida, nunca imaginava que aquele fulano pudesse. Ele era um sujeito da paz, só pregava a paz. Mas numa reação agressiva, ele foi capaz de atirar no outro. Porque quando a gente pensa, planeja e age, você está no domínio da sua racionalidade. Mas quando eu reajo, eu estou trazendo para fora aquilo que eu construí dentro. E que eu construí ao longo de séculos, nas múltiplas existências, que eu venho construindo aquilo que eu trago dentro de mim. E às vezes o que eu trago dentro de mim é agressividade. E quando, num ataque qualquer, essa agressividade surge e eu ataco. Quer saber como que a pessoa é? Basta olhar como ela reage. Porque aqui, por exemplo, eu estou falando, planejei, falei, estudei. Agora, lá fora, que o negócio pega, né? Então, Jesus, é como se Jesus dissesse assim, ó, aqui vocês estão na última ceia, agora vocês têm que viver lá fora. Vou te ensinar, Pedro, não agride com a espada, porque a espada pode se levantar contra você, pode ser um efeito. Mas lá fora é que a gente vai ser pego de surpresa, para ver que impulso que nós vamos ter. Então, se alguém me ataca, e eu ataco de volta no impulso, é porque eu ainda trago em mim um nível de agressividade muito grande. Queremos melhorar? Queremos ser melhores a cada dia? Basta nós observarmos que tipo de reações que nós estamos tendo diante das surpresas, das ofensas, da fechada no trânsito, né? Que é ali que a nossa reação vai mostrar quem nós somos, o que nós construímos por dentro. E aí a pergunta que fica é: qual é a espada que nós temos levantado para reagir? Porque Jesus, em outra passagem, em Mateus, no capítulo 10, versículo 34, vai nos dizer o seguinte: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Lá vem Jesus de novo com a espada, né? Ué, mas que negócio é esse? Jesus não veio trazer a paz, mas a espada? É exatamente o que eu disse antes. A partir do momento que você adentra a doutrina espírita e começa a descobrir que você tem que olhar para você, você vai iniciar uma batalha. E a espada significa a arma que você vai usar nessa batalha. Mas é uma batalha íntima. É uma batalha que você olha para dentro de você e vai descobrir o seu adversário. Quem é meu adversário? Por isso que Jesus não veio trazer a paz. Porque quando você começa a olhar para você, aí você vê que vai ter uma batalha dura. Porque antes a gente estava acostumado a jogar a culpa no outro, era mais fácil, era mais cômodo, era uma zona de conforto, eu não precisava me preocupar, porque é o outro. Agora, quando eu olho para mim, eu preciso começar a travar.
essa batalha. Então, qual é a espada que eu estou levantando diante da vida, diante do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa convivência? Eu estou levantando uma espada para agredir o meu próximo ou estou levantando uma espada para batalhar contra as minhas próprias imperfeições? Por isso Jesus foi claro: se você levantar a espada para ferir o outro, não se esqueça da lei de causa e efeito, que um dia, seja nessa existência ou em outras, ela vai te devolver o efeito daquilo que você causou, mas aprendendo sempre com Jesus. O efeito nunca é punição, porque Deus, nas suas leis, não pune a ninguém, não castiga a ninguém. O efeito é da sabedoria divina que vem para nos educar. Então, às vezes a gente pensa que uma doença que a gente tem, uma deformação que a gente tem, é castigo divino. Não é. É efeito de uma causa quando nós levantamos a espada contra alguém, quando nós agredimos alguém, de alguma forma, seja fisicamente, seja psiquicamente. É uma lei infalível da justiça divina. E aí então a gente também não precisa se preocupar em desejar mal para o outro, em desejar a vingança, porque a lei da vida a todos nos educa. Em nenhum momento nós vamos ser punidos, mas educados. E muitas vezes essa educação parte do princípio das limitações que nós precisamos ter. E aí nós mesmos rogamos ao Pai que nos limite em determinados pontos para que a gente não volte a tropeçar na onde nós já tropeçamos e sofremos. Então, qualquer doença na terra, vista do ponto espiritual, nada mais é do que um tratamento de beleza para o espírito. Isso não significa que nós não devamos buscar a cura, os medicamentos, porque faz parte da nossa saída da zona de conforto. Nós não temos que ficar pensando: é Deus quem mandou essa doença para mim. Não é Deus quem mandou. É o efeito de uma causa. E a minha obrigação é procurar a cura para ela, para remediar, para aliviar e até mesmo para curar. Então nós precisamos nos perguntar, quando reagimos agressivamente, o que fazer para dominar, para controlar essa agressividade. Vocês acham? Pedro era aquele apóstolo turrão, né? Ele era firme, ele era rígido, ele queria seguir aquele propósito com firmeza, mas ele tinha uma grande dificuldade de aceitar a dificuldade do outro. Por isso ele foi testado durante todo o seu processo de conversão. Teve brigas entre eles, divergências. Tiago, por exemplo, queria que todos fossem circuncidados segundo a lei dos judeus. Paulo não aceitava. São espíritos humanos, pensamentos diferentes. Então, tudo isso é para nós entendermos que esse processo de melhoria íntima não vai se dar do dia para a noite, mas é um processo que a gente precisa se dedicar a ele. É um processo que a gente precisa perseverar. Por isso que a gente não pode se entregar ao desânimo. Eu vou no centro toda semana,
mas está tão difícil. Quando a dificuldade aparece, não vamos agir no impulso, não vamos trazer para fora o negativo que ainda muitas vezes carregamos dentro. Mas vamos perguntar, vamos pensar, vamos entender o que essa dificuldade desse momento está querendo me dizer. É mudar a pergunta, não é falar por que comigo, meu Deus, mas perguntar para que isso está ocorrendo. O que essa dificuldade está querendo me dizer? Aonde é que eu preciso melhorar? É na paciência? É na agressividade? Sempre tem uma mensagem espiritual atrás da dificuldade que nos aparece. Até porque toda dificuldade física vai passar. Não existe mal que dure para sempre. Pensemos, mesmo aquelas pessoas que Jesus curou, desencarnaram em algum momento. Então, fisicamente, materialmente falando, tudo aquilo que nós temos aqui de matéria, de físico, de dificuldade ou de coisas boas, vai passar. O que é que não passa? O que eu construo em mim. E como eu construo em mim? Mudando os impulsos positivamente até que ele se torne hábito. Francisco de Assis sempre dizia: primeiro eu faço um pouquinho, no outro dia eu faço o possível, até que um dia eu faço aquilo que me parecia impossível. Jesus também repetiu isso, né? O que eu faço, vocês poderão fazer também, e muito mais. Mas para isso precisamos estar no nível de Jesus. Recomenda ele também que sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. Pregou para milhares de criaturas. Todos eles se tornaram perfeitos antes de desencarnar naquela época. Estão pelejando com a gente até hoje. E se nós estamos nesse planeta de grandes dificuldades para nós mesmos, é porque nós ainda não resolvemos seguir a mensagem do Cristo, que é a mudança de comportamento. Porque se a gente tivesse seguido desde há 2000 anos até agora, o planeta não tinha nem arma mais. Se todo mundo tivesse seguido Jesus de 2000 anos para cá, ia precisar de arma de guerra? Não, já estaríamos em paz. Então, o efeito de nós estarmos aqui até hoje enfrentando dificuldades, a causa é que nós escolhemos não mudar. Optamos ainda por não nos esforçarmos tanto quanto precisaríamos. Allan Kardec pergunta à espiritualidade se é preciso muito esforço para sermos homens de bem. E a espiritualidade responde para ele: esforço mínimo. Por isso que Chico dizia que a grande maioria dos espíritas chega no plano espiritual com a consciência do tempo perdido. Perdemos muito tempo. Enquanto olhamos para o outro, enquanto empunhamos a espada em direção ao outro, ao invés de empunhar na direção das nossas imperfeições, estamos perdendo muito tempo. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, lá no capítulo 114, que chama exatamente Embainha a tua espada, vem nos fazer uma referência, trazendo um simbolismo, quando ele nos diz que imagine uma espada. Qual é o formato de uma espada? Agora vire essa espada como se ela tivesse embainhada, com a ponta para baixo, fincada no chão,
qual seria o formato dessa espada? O formato de uma cruz. Então, a espada que Jesus nos traz é a espada para que possamos nos combater, aprendendo a ser criaturas melhores. Vamos imaginar a nossa espada fincada no chão. E aí Emmanuel vem nos dizer que a sua espada seja a sua cruz. Que ainda que você seja crucificado, não agridas a quem quer que seja. Mesmo crucificado, ensina o Mestre, abre os braços e acolhe a todos aqueles que te crucificaram e perdoa. Esse é o maior ensinamento que Jesus poderia nos dar. Quando nós olharmos para essa espada, quando olharmos para a espada embainhada e percebermos que ela é a nossa cruz, que muitas vezes seremos crucificados pelo mundo, de uma forma ou de outra, mas nós aprendermos a abrir os braços, a acolher, a entender e não virar a espada para agredir a ninguém, aí começa o nosso caminho de renovação. Essa experiência que Pedro nos traz pode ser usada no nosso dia a dia, diariamente. Basta a gente estar atento em qualquer situação. Antes de reagir, pergunte-se: qual a espada que eu vou sacar? Se for a da agressão, se for a da injúria, a da maledicência, a da calúnia, pensemos, oremos e vamos embainhar a nossa espada. Que as experiências de Pedro sirvam para nós, que nós possamos exercitar. Como eu disse, ninguém vai mudar do dia para a noite. Mas se a gente começar a exercitar, a treinar com a espada contra as nossas imperfeições, tenha você a certeza de que compreenderás muito melhor a mensagem do Cristo em teu coração. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê uma semana abençoada para todos nós.